Meu querido, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live dos Homens Valentes. Fica comigo até o final, porque essa live vai ser tremenda. Hoje falamos sobre homens fortes sentem compaixão. Homens fortes sentem compaixão pelos outros. Então fica comigo, porque eu tenho certeza que essa live vai transformar você, vai ajudar você a entender um pouco melhor o papel do homem dentro da casa, do homem dentro do relacionamento, do homem de verdade valente nesta sociedade. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que foi aí? Diz pra mim, como é que foi o seu final de semana? Como é que foi o final de semana? Eu vou mandar essa live aqui, ó. Clica aqui no aviãozinho e manda essa live aí para o maior número de pessoas que você pode. Chama a galera para vir assistir essa live conosco. Com certeza que vai ser tremenda. Bora lá. Já tô chamando, hein? Bora lá, bora lá. Bora chamar a galera, mano. Tô escolhendo os contatos aqui pra mandar. Oi, meu amor. Tô na live. Agora? Aham. Muito bem, galera. Pai, Oi, amor. não tá mais dando pra eu andar de tanta dor. Tá cansada de subir mirante? Faz parte, é isso aí. Foi bom hoje, né? Boa noite, dona Fran. Boa noite, seu Marney. Boa noite, Lili. Boa noite, Luiz. Boa noite, minha querida gaúcha de Navegantes. Bom dia, dona Ivonete. Seja bem-vinda. Bom dia, Igor. Olha aí, ó. Tá cansado de férias já? Bom dia, Jana. Bom dia, Alessa. Quer dizer, bom dia não. Boa noite, né? Boa noite, Cleitão. Boa noite, Elson. Boa noite, Diego. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus por você. Curte, compartilha, comenta aí nessa live. Diz pra mim se todo mundo é de Joinville. Escreve aí de onde você é, quero saber. Boa noite, Diegão. Show de bola, Igor. Muito bom. Guaramirim, Luiz, ó. Luiz César é de Guaramirim, aqui do ladinho. Muito bom, cara. Muito bom. Derivatuba já é quase outra cidade já. Bora lá! Semana passada eu fiz 2 lives e eu falei sobre homens valentes e a fuga dos homens fracos. Foram 2 lives fortíssimas, foram 2 lives impactantes. Eu recebi bastante feedback no Instagram, ali no meu direct, dizendo pro pessoal falando, poxa, pastor, continua, faz mais. Então eu tomei como desafio para mim nessa semana fazer mais 4 lives. Hoje, segunda, terça, quarta e quinta, mais 4 lives abordando esse assunto, né? Sobre como termos homens fortes, famílias fortes, pessoas posicionadas dentro daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. E eu quero começar a live de hoje, eu quero começar o dia de hoje, a noite de hoje, no caso, pedindo para você abrir o texto de Jonas. Nós falamos já na semana passada um pouco sobre Jonas, né? E eu quero continuar a ler com você o texto de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Ou melhor, capítulo de número 1, versículo de número 4. Nós lemos na semana passada
Jonas 1, do 1 ao 3. Agora eu quero ler do 4 e eu vou avançar até o final deste capítulo. Então ele vai ser Jonas 1, do 4 até ali o 17. E eu leio o seguinte, presta atenção. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou vento sobre o mar, sobre aonde estava o barco onde Jonas estava? Foi o próprio Senhor. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Presta atenção. Os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O céu caindo, o bicho pegando e Jonas dormindo profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que é que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, homem. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? Da onde você vem? Qual é a sua terra? O que é que... e de que povo você é? Presta atenção. Boa noite, gente linda que chegou aí. Presta atenção. Ó, Lucas Júlio, toca muito. Ei, no versículo 8, eles chegam para Jonas e falam assim: quem é o culpado do mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E Jonas então respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: e o que isso tem a ver? E o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhe haviam contado. Então lhe perguntaram: o que devo fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas respondeu: pegue-me e me lancem ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pausa. Você conhece alguém que entra no seu barco e faz o seu barco receber fortes ventos e uma grande tempestade? Você já percebeu que existem pessoas que são assim? Que você tá lá navegando, tá tudo de boa, daqui a pouco essa pessoa vem e entra na sua vida, e quando ela entra na sua vida, parece que vira uma tempestade, parece que o seu barco vai a pique, parece que o seu barco, lá no versículo 4 fala, no 5, parece que o barco vai se partir ao meio, fica pesado, começa a vir onda, começa a vir tempestade de tudo que é lado. Jonas era esse cara. E aí perguntaram: o que devemos fazer com você? E o próprio Jonas responde: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Agora presta atenção. Em vez disso, os homens remavam. Em vez de tirar o peso do barco, em vez destes homens, dos marinheiros, porque o problema estava nítido. Jonas estava dando problema. O Jonas falou: me lança no mar. E o que os marinheiros fizeram? Fizeram como eu e você queremos fazer muitas vezes. Eles tentaram remar.
Tentaram remar com força. Olha só. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quanto mais eles remavam, mais o mar se revoltava. Então clamaram ao Senhor e disseram, presta atenção nisso aqui. No versículo, no começo do texto diz, cadê? Quer ver? Que cada um dos marinheiros orava para o seu Deus. Cada um dos marinheiros orava para o seu Deus. Ali, ó. Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós. Versículo 6. O Deus com letra minúscula. Aí no versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Tudo em caixa alta. Ao Eterno, ao Deus Eterno. E disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então estes homens temeram muito ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve dentro. Aí o 17 já está num outro contexto. Mas pega o finalzinho. Do versículo 4 ao versículo 16, houve uma história, sabe do que? De conversão. Houve uma história de conversão. Os primeiros convertidos de Jonas não foi a cidade de Nínive, foram os marinheiros deste barco. A tempestade não veio para destruí-los, a tempestade veio para converter aqueles marinheiros. Olha que forte. Eles estavam no versículo 6 dizendo, poxa gente, a gente não está conseguindo vencer, então vamos, cada um ora para o seu Deus aí para ver se faz alguma coisa. Quando eles descobrem que Jonas adorava ao Deus Eterno, eles então começam a orar ao Deus Eterno. E quando eles oram ao Deus Eterno, e Deus os responde. Mas antes disso eles falam, lave as nossas mãos desse sangue. Que sejamos inocentes ao lançar aquela pessoa que está dando problema ao mar. Tem uma pessoa aqui que está dando problema a Deus. Nós precisamos jogar ela no mar. Por quê? Porque não dá. A gente tentou remar, a gente tentou tirar as cargas, a gente tentou aliviar o peso, a gente tentou cuidar, a gente deu uma chance, mas não deu. Deus limpa as nossas mãos. Eu vejo que muitos pastores precisam fazer isso de vez em quando. Muito. Ele deveria ter se jogado e não ter colocado a responsabilidade que lhe cabia ele devia ter se jogado? Entendi. Podia ser. Jonas podia ter se jogado. Mas a pergunta foi deles, né? O que é que nós fizemos com você? E aí o próprio Jonas diz, me joga no mar. Eu preciso sair daqui. Só que o jogar no mar para Jonas era uma fuga. Porque ele preferia morrer do que ir para Nínive. Ele preferia morrer do que ir para Nínive. Para ele, se jogassem no mar, tanto faz. Se o barco afundasse, tanto faz. Ele queria sumir. Para Jonas, ele queria sumir como muitos homens diante da responsabilidade. Eles querem sumir. Eles não aceitam a responsabilidade, então eles preferem sumir. Jonas, em um primeiro momento de compaixão, ele fala, me lança no mar a fim de salvar os marinheiros, mas na verdade ele queria acabar com a sua vida. Jonas queria acabar com a sua vida, então se eles fossem jogados no mar, beleza, a galera aqui do navio ia se salvar, mas Jonas não estava nem aí se ele morresse, por isso que ele dormiu. Porque Jonas estava torcendo para aquele navio afundar. Para aquele navio, tem muito homem que está torcendo para que o seu casamento acabe, para que a sua mulher desista,
para que a sua mulher o mande embora. Homem fraco que não é valente. Como Jonas, o profeta fujão. Jonas, ele não queria ir para Nínive, ele não queria assumir a responsabilidade daquilo que Deus o mandou fazer. Muitos homens não querem assumir a responsabilidade daquilo que Deus o mandou fazer e não tem coragem de dizer isso para Deus. Presta atenção. Muitos homens fogem da responsabilidade, assim como Jonas fugiu da responsabilidade. Agora, pouco se fala no dia de hoje que o homem, a figura masculina, tenha compaixão. Pouco se fala. Parece que se o homem ele tem compaixão, então ele é fraco. Pouco se fala. Pouco se fala em homens terem compaixão pelo próximo. Só que isso é um sintoma dos dias que a gente vive. Hoje nós vivemos num mundo, num tempo, numa época em que muito se fala sobre rancor, sobre competição extrema, absurda, sobre disputa, sobre ego, sobre orgulho, e pouco se fala sobre compaixão. Agora eu preciso dizer algo para você. Somente homens fortes têm compaixão. Somente homens valentes têm compaixão. Somente homens de verdade, com o caráter verdadeiramente trabalhados, têm compaixão. Somente homens fortes têm compaixão. A compaixão é a força a serviço do próximo. É amar o próximo. Se fortalecer para ter compaixão. Você precisa cuidar de você para depois então cuidar de quem você ama. É você doar-se ao outro. Um homem que cuida da sua família tem compaixão pela sua família e ele precisa se cuidar. Ele precisa se cuidar para poder cuidar e defender da sua família. Só que hoje a gente vive casamentos onde dentro do casamento é uma disputa. Onde o homem está pronto, tá assim, ó, só não tem coragem para desistir do casamento. E eu preciso bater na tecla com você. Homem, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa defender a sua família. Agora, presta atenção. Presta atenção. Homem valente precisa ser um homem forte. Homem valente precisa ser um homem forte para defender a sua família, os seus filhos. Você precisa ter uma força física. Você precisa ter uma força emocional. E você precisa ter uma força espiritual. Homem, você está cuidando das 3 forças que você precisa cuidar de você. É de você que eu estou falando. É do homem. Homem, você está desenvolvendo músculos para defender. Homem, você está desenvolvendo a sua mente para aguentar a oscilação do dia a dia. E eu vou falar sobre isso lá na frente. Homem, você está defendendo, está fortalecendo a sua vida emocional. Homem precisa ser forte, gente. Porque como homens fortes e valentes, seremos homens que têm compaixão. Muitos homens desistiram de se cuidar. Muitos homens desistiram de defender a sua família. Muitos homens desistiram de cuidar da sua mente em prol do benefício da sua família. Muitos homens desistiram de cuidar da sua saúde, né? Eu não tô mais nem aí. O homem precisa cuidar da saúde
para que possa ser o protetor da casa. O homem precisa cuidar da sua mente para que possa ter uma casa estabelecida em pilares saudáveis. Você consegue entender o que eu estou falando? Homem, se te dá um piripaque agora e tu cai aqui, ataque fulminante, como é que vai ficar a sua família? Quem vai defender os seus filhos? Homem, se você dá uma espirocada, perde a cabeça, faz uma loucura, como é que vai ficar sua esposa? Como é que vai ficar seus filhos? Homem, se você não for fiel na sua fé, não defender a sua fé até o fim, como é que ficará a sua casa, a sua esposa, seus filhos? Você parou para pensar? Você parou para pensar que você já tem neto? Você já tem neto? Diz para mim se você já tem netos aí, homens. Responde aí para mim. Não me deixa fazer essa live sozinho. Já tem pouca gente porque é segunda-feira, gente. Diz pra mim, você tem neto já? Sim ou não? Muitos homens, olha aí, Adri, que bênção. Muitos homens, eles deixaram de se cuidar. E aí o cara tá ali com 40 anos, que nem eu. Tô com 5 netos, Betão. Eita glória. Já tem 5? Não. Então, tem um só, né? Ei, muitos homens, na base dos seus 40 ali, já estão descuidados da sua vida. E aí tem filhos ali com 10 anos de idade. Daqui a pouco o teu filho vai estar com 30, vai lhe dar um neto e você não vai mais ter força para brincar com seu neto. Não vai ter força para erguer seu neto. Não vai ter força para jogar uma bola com seu neto. Não vai ter força para brincar com ele, sei lá. Talvez você desistiu de cuidar de você. Você está focado em outras coisas. Você deixou de ser um homem forte e valente. Mas presta atenção. Nós estamos falando de homens que têm compaixão. Um homem forte tem compaixão pelos estrangeiros. Levíticos 23, 22. Presta atenção. Levíticos 23, 22. Quando fizerem a colheita da terra de vocês, não colham até as beiradas do campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor de vocês. Presta atenção, homem valente. Quando foi a última vez que você cuidou de quem não tinha para onde correr? Os estrangeiros são pessoas que são vulneráveis. Pobres necessitam do básico para viver. E aí muitos falam assim, não, eu dou a vara para ensinar a pescar, eu não dou o peixe. Muitos precisam que eu e você possamos dar o peixe e a vara. Sacou? Em muitas pessoas, e talvez essas pessoas nem estão longe de nós não, tá? Estão pertinho de uma vez. Estão bem próximas. Só que elas precisam do peixe e da vara, e muitos não têm mais compaixão. Perderam a compaixão e pelo egoísmo falam assim, tá ali porque quer. Tá ali porque quer. Entrou nessa situação porque quis. Talvez. Só que agora ela já está nessa situação. E cabe a mim e a você auxiliá-las. Talvez a gente ajude uma vez, 2, 3, 4, 10. E ela nunca venha a sair dessa situação. E aí a gente fala assim, poxa vida, né? Mas também não se ajuda. Não se ajuda. De verdade não se ajuda. E aí, vai fazer o quê? Continuar ajudando. Nós continuaremos dando peixe, continuaremos dando a vara, a isca. Nem todos conseguem se ajudar. Nem todos conseguem reescrever a sua história. Muitos vão precisar de ajuda até o fim. Homem forte tem compaixão. O texto de Levíticos nos mostra que os teus ganhos, aquilo que você ganha,
Não foram dados a ti pelo Senhor para acabar somente em você. Presta atenção nesse texto, é muito forte. Só que isso é muito difícil de ser entendido, não é verdade? Levíticos, o livro da lei, Vaikra, o livro da lei está dizendo o seguinte: ei, quando você for colher as suas espigas, não colha da beirada, deixa para o estrangeiro, deixa para quem tem pouco. Aí o Senhor, só que a gente não vive mais nessa cultura de colheita, a gente não vive mais. Aí entra um princípio: os teus ganhos, aquilo que Deus colocou na tua mão, não usa tudo não, tá? Guarda um pouquinho para o estrangeiro, guarda um pouquinho para quem não tem. Isso é dar esmola. Um homem valente, um homem forte que tem compaixão por um inimigo vencido. Provérbios 24, versículo 17 e 18 fala o seguinte: quando o seu inimigo cair, não se alegre. Ai, ai, ai. Quando o seu inimigo cair, não se alegre. Isso é forte, gente. Porque muitas vezes nós somos instigados pelo espírito da vingança. Nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Romanos 12, versículo 17 em diante. Tem um texto maravilhoso, eu queria que você anotasse esse texto para você meditar sobre ele depois. E o texto fala o seguinte: não paguem o mal, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos e, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. No que depender de mim e de você, homem, eu preciso viver em paz. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o... Agora eu e você precisamos entender a diferença entre defesa e vingança. Presta atenção. Defesa e vingança. A Bíblia nos deixa base para a autodefesa. A Bíblia nos deixa base para a autodefesa. Ninguém toca na minha esposa, ninguém toca nos meus filhos. Ninguém toca. Para defesa pessoal, sim. Agora a Bíblia não deixa base para vingança. Nós não temos base bíblica para vingança com as próprias mãos. Nós não temos. Só que hoje nós vivemos uma era de muito ódio. De muito ódio. A nossa sociedade, ela está completamente caída. E aí quando a gente vê um bandido sendo espancado, a gente aplaude porque nós não aguentamos mais. Mas a vingança é algo que Deus abomina. A vingança pessoal é um ato de incredulidade na justiça divina. E essa frase é forte demais. Quando eu busco vingança, eu estou dizendo: eu não acredito na justiça divina. Eu não acredito na graça. Eu preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos porque eu não aceito a justiça de Deus. Eu preciso fazer a minha justiça porque ela é mais justa do que a justiça de Deus. Uma vez, alguns anos atrás, a nossa casa foi assaltada. E aí, era um dia de tarde, a pastora estava no banco trabalhando, a gente chegou em casa com o Lucas somente, a Sara ainda não tinha nascido. E aí
um rapaz entrou aqui em casa, pela janela, arrombou a grade, arrombou a janela, entrou, levou todos os nossos devices, tudo que nós tinha de aparelho, ele botou numa mochila e levou e saiu correndo. E aí a gente ficou triste, né, pelo que aconteceu. E aí eu fui na rua, fui perguntar para os vizinhos, poxa vida, ninguém viu nada, quem foi que roubou, o que aconteceu? E aí a vizinha de muro, era uma casa alugada, muito humilde, ela veio e ela falou assim, querido, quem roubou a tua casa foi o meu filho. Ele é drogado, ele roubou, eu vi ele pulando de volta com a mala, eu chamei ele e ele foi embora. E eu conheci o rapaz, por mais estavam ali talvez um mês e meio, talvez 2 meses, eu já tinha visto o moço algumas vezes. Então eu lembrava da fisionomia dele. E aí ela falou assim, ele foi embora. Logo em seguida essa família foi embora também e o cara nunca mais voltou para aquela casa. Só que passaram alguns dias, a pastora estava no centro, e aí ela olhou e ela falou assim, me ligou e falou, amor, o cara que roubou nossa casa tá aqui na praça da bandeira aqui, da biblioteca municipal. Vem pra cá. Eu falei, mas meu Deus, eu vou ir fazer o quê? Não, ele tá aqui, chama a polícia. Daí eu, poxa vida. Aí eu tinha uma empresa, eu falei pra um funcionário, eu falei, cara, ele tá lá. Daí o cara, então vamos lá, vamos dar um pau nele, não sei o quê. Daí eu entrei no carro, peguei a Bíblia e falei, cara, eu vou pregar o evangelho pra esse cara. Só que eu fui orando daqui até lá, esperando que não fosse ele. Deus, tomara que não seja. E aí, quando eu cheguei lá, de fato não era. Era um outro cara, não tinha. Mas eu não fui fazer justiça. Dentro do meu coração, por mais que eu tava com raiva, eu levei a Bíblia e eu falei, cara, eu vou falar de Jesus para esse cara. Esse cara não precisa de porrada. Esse cara precisa de Jesus na vida dele. Eu sei que é lindo falar isso. Ai, que bonito. Mas foi muito difícil para mim naquela época. Por quê? Porque quando eu quero fazer justiça com as minhas mãos, eu estou dizendo que eu não confio na justiça de Deus. Na hora certa, ele vai se acertar com Deus. No momento certo, ele vai se acertar com Deus. E até lá é com ele. Um homem forte, ele precisa ter compaixão pelo estrangeiro, pelo necessitado. O homem forte, ele precisa ter compaixão pelo inimigo. Precisamos ter compaixão pelo inimigo. Quando alguém te fecha no trânsito, o que você faz, hein? Você vai atrás, você fica bravo, você xinga. Isso fala mais do outro do que de você, querido. Fala mais do outro do que de você. Quando alguém briga com você, cara, eu fico quieto. Agora, não fala da minha família, não toca nos meus filhos. Isso é defesa. Um homem valente precisa ter compaixão pelo vaso, pela pessoa mais fraca. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Tem muito homem que ora e Deus não ouve, porque não honra a sua esposa. Falei. Vai dar problema. Falei. Tem muito homem que a sua oração não é respondida, não é ouvida, porque não honra a esposa. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa,
por ser ela a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Presta atenção nessa parte do texto. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Muitas orações de muitos homens não chegam ao céu, porque eles não honram a sua esposa. Pedro se refere à força física da mulher. A mulher é mais fraca fisicamente do que o homem. A mulher, muitas vezes, ela é mais instável do que o homem, né? Tem os hormônios, a flor da pele ali, e o homem precisa honrar ela em todo o tempo. Homens precisam ter compaixão pelas suas esposas. Cristo tem compaixão pela sua igreja. Por isso, homens precisam ter este mesmo sentimento que Deus tem pela igreja, que Jesus tem pela igreja, o homem precisa ter pela sua noiva. Fica comigo porque tem mais alguns pontos aqui, é muito importante. Homens precisam ter compaixão pelos mais novos. Pelos mais novos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala a Timóteo: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam contigo. Paulo adotou Timóteo para ele. Tito capítulo 1, versículo 4 diz: a Tito, verdadeiro filho. Paulo fala: Tito, você é meu filho. Timóteo, você é meu filho. Eu sou um homem que tenho compaixão, e por ter compaixão, eu ensino aquilo que eu carrego. Paulo gostava de ensinar para os mais novos. Jovens têm a tendência a ouvir, Jovens têm a tendência a não ouvir, ou do nada, quando estão ouvindo, fazem tudo ao contrário. Não é verdade? Você fala pro jovem, faz assim, assim, essa. Semana que vem ele vem e falou: pastor, eu fiz tudo ao contrário. E eu preciso amá-los, eu preciso direcioná-los, eu preciso entender que é assim que funciona. Se eu for brigar, se eu for fechar a porta, quem é que vai ajudá-los? Quem é que vai ajudar esses homens? O homem forte precisa ter compaixão pelo perdido. Provérbios 21, 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quem tapa os ouvidos ao clamor de uma missão, também clamará e não será ouvido. Quem tapa os ouvidos ao clamor de uma família, também clamará e não será ouvido. Quem tapa os ouvidos ao clamor de uma igreja, também clamará e não será ouvido. Quem tapa os ouvidos àquilo que Deus está falando, clamará e não será ouvido. Homens valentes oram. Homens fortes e valentes oram, têm uma vida de oração. Talvez a sua vida, homem, está nessa bagunça, sabe por quê? Porque você não tem orado. A sua casa está virada num salcedo porque você não tem orado o suficiente. Duas dificuldades que o homem tem na oração. O homem, ele não consegue orar talvez por conta das suas emoções. E o homem não consegue orar por conta da sua comunicação. Muitas vezes ele não sabe o que falar. Duas grandes lutas que o homem tem nas orações. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Só que eu preciso que você entenda, presta atenção, homem, aqui ó, eu tenho mais 10 minutos de live. Fica comigo até o final. Eu preciso que você entenda que Deus é pai e Ele ama ouvir seus filhos. Que a oração, ela é um saco de pancada para um homem irritado. Presta atenção, eu gosto dessa frase. A oração, ela é um saco de pancada. Nós precisamos usar a oração como a nossa válvula de escape da nossa ira. Nós precisamos usar a oração para descontar a raiva da nossa vida. Precisamos descontar a raiva da nossa vida nas nossas orações.
Nós precisamos ir para a oração quando tudo está te deixando com raiva. Você está pronto para estrangular um. Vai orar. Nós precisamos usar a oração para descontar, colocar para fora todos os nossos demônios. É ali que você vai se rasgar diante do Senhor, que você vai brigar, que você vai suar. Homens, os pais da fé, eles oravam tanto, as suas emoções vinham tão forte na oração, que eles chegavam a suar sangue, eles suavam de tanta força. Você, homem, não pode descontar sua raiva nos seus filhos, você não pode descontar sua raiva na sua esposa, você não pode descontar sua raiva nem mesmo em você. Desconte a sua frustração na oração. Se você lê o livro de Salmos, a gente lê como um livro poético, mas se você lê o livro de Salmos, são orações de raiva. São orações onde o salmista está rasgando o coração. São orações honestas. Não são orações dos ursinhos carinhosos, gente. Do Deus tchuc-tchuc-tchuc, não é assim. São orações profundas, com dor na alma profunda. Jonas, antes de ser lançado ao mar, ele devia ter rasgado as suas vestes diante do Senhor e falar: Senhor, eu não quero ir para lá, eu não quero fazer isso. Mas ele não fez, ele fugiu. Muitos homens, ao invés de rasgar o seu coração diante do Senhor, decidem fugir. Fica comigo que eu vou te pegar. A oração, ela precisa ser uma válvula de escape para o homem pressionado. Tem algum homem aqui que está pressionado? Pressionado pelas pressões do dia a dia. Pressionado pela obrigação financeira, pressionado pela obrigação de conseguir dar conta da empresa, conseguir dar conta dos filhos, conseguir dar conta da expectativa das pessoas. A oração, ela precisa ser a sua válvula de escape. Jonas se sentiu pressionado. Só que nós não vemos Jonas no texto que eu li. Se você quer ler depois, Jonas capítulo 1, versículo 4 ao 16. Se você está se sentindo pressionado, assim como Jonas estava, vá orar e não fugir de Deus. Jonas fugiu de Deus. Muitos homens hoje não fogem para um navio. Quando estão pressionados, não fogem para um navio. Sabe para onde fogem? Para pornografia. Sabe para onde fogem? Para bebedice. Sabe para onde fogem? Para o soft porn. Que é ficar olhando menininha de biquíni no Instagram. Que é ficar olhando para criança no Instagram. Criança não, menina de biquíni, soft, e acha que aquilo lá não é pornografia. Muitos homens, quando estão pressionados, recorrem, sabe o que? A casos extraconjugais. Muitos homens não fazem isso, não. Olha o John aí comprando selo. Eita glória! Obrigado, querido. E muitos homens, quando estão se sentindo pressionados, não traem, não vão à pornografia, não vão a vícios. Eu entendo também, né? Não é todos que fazem isso, mas se afastam das suas famílias. O homem que se sente pressionado, ele se afasta da família. Ele se esconde da família. Por que, homem? Por que você não vai para a oração? Vá para a oração, por quê? Porque a oração é uma ajuda para o homem sobrecarregado. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. É na oração que você vai ouvir o coração e a vontade de Deus. A oração é a ajuda que o homem precisa para carregar o seu fardo. Jonas, ele não pede ajuda. Jonas, ele foge, ele não abre o coração dele para ninguém, ele desce pro porto, depois ele desce pro navio, depois ele desce pro porão do navio, depois ele desce para a boca do peixe, depois ele desce pro fundo do mar, porque quem foge das responsabilidades vive uma vida de decadência, vive descendo, vive descendo, vive descendo. Uma pessoa que foge da responsabilidade tem uma vida de declínio. Ele desceu
ele desceu a Jope, depois ele desceu ao porto, depois ele desceu ao navio, depois ele desceu ao fundo do navio, depois ele desceu ao ventre do peixe, depois ele desceu ao fundo do mar. Uma vida de declínio. Por quê? Uma vida de declínio porque ele não pediu ajuda, porque nós não vemos Jonas orando em momento algum. Jonas é orgulhoso como muitos homens fortes são, ou dizem que são. Homem forte pede ajuda. Jesus pediu ajuda. Você lembra quando Jesus estava no Monte das Oliveiras? Ele fala assim, ele chama os seus discípulos, daí ele chama os mais 3 que são os mais íntimos dele, e ele fala assim, ó: a minha alma está atribulada. Eu estou pressionado, me ajudem em oração. A oração, ela é um pedal de acelerador para o homem tímido, e ele é um freio para o homem ousado ou acelerado demais. Vai ficar gravada essa live no YouTube, no meu YouTube. Depois eu disponibilizo ela lá no YouTube também. Pedro era covarde, mas depois que ele orou, ele se tornou Pedro, a rocha, o corajoso. Ele se torna imparável quando ele começa a orar de fato. Para os valentes que vivem sempre no futuro, a oração é o freio de Deus, é onde vai acalmar o coração. Jonas precisava de alguém guiando Jonas, porque Jonas precisou ser freado por Deus, e depois Jonas precisou ser acelerado por Jonas e por Deus. E tudo isso através da oração. Jonas, nós aprendemos muito com a vida de Jonas. A oração permite que o marido toque a alma da sua esposa antes de tocar no seu corpo. O horário já permite, já. Presta atenção, fica comigo aqui. Eu não queria que a minha filha casasse com um homem como Jonas. Porque um homem precisa dar segurança à sua esposa, proteção à sua esposa. Não é só toque com a intenção da intimidade. Não é a noite inesquecível que uma mulher precisa. Não são presentes caros que ela precisa. As mulheres precisam de homens santos ao seu lado. Não é presente, não são jantares, não são somente elogios. A mulher precisa de um homem santo ao seu lado. Agora presta atenção. O problema é que hoje em dia nós temos homens santos na rua e um baita de um sem vergonha dentro de casa. Homens que lá fora tem um estereótipo de serem santos, mas dentro de casa é um baita de um safado sem vergonha. As mulheres precisam de homens santos ao seu lado. Você precisa se conectar com a sua esposa. Você precisa orar com a sua esposa. Você precisa orar pela sua esposa. Você precisa orar com a sua esposa. Você precisa orar. Você precisa direcionar a sua família em oração. Eu não gostaria que o meu filho casasse, a minha filha casasse com alguém como Jonas. Eu não queria que a minha filha casasse com alguém como Jonas, instável. Que uma hora tá bem, depois não tá bem. Jonas era instável. Eu não quero ser Jonas, eu não quero ser um cara instável na minha vida. A instabilidade coloca tudo a perder. Eu não quero ser um filho como Jonas. Eu não quero ser um pai como Jonas. Eu não quero que a minha filha case com um cara como Jonas. Um cara instável. Um cara que fugiu da presença de Deus. Que no meio da responsabilidade, ao invés de abraçar a responsabilidade, ele aqui, ó, foge da responsabilidade.
Um homem valente de fato. Um homem valente de fato, que tem... Ele é um homem que tem compaixão com o outro. E é o último ponto e eu termino. Entende que a oração permite que você desabafe com Deus, ao invés de reclamar de tudo e para todos. Jonas, ele foi orar somente lá no capítulo 2. Jonas poderia ter orado muito antes, mas Jonas deixou para orar somente no capítulo 2. Somente, sabe quando? Quando ele estava na barriga do peixe. Depois que ele estava na barriga do peixe, então Jonas falou, então eu vou orar agora. Ele já tinha passado por tudo aquilo que ele tinha passado. Os marinheiros tinham orado, os marinheiros tinham se arrependido e Jonas nada. Aí Jonas é lançado no mar e ele pensa, pronto, morri, graças a Deus, né? Vou morrer, não vou precisar ir para Nínive. Aí vem um peixe, engole Jonas. Na barriga do peixe, então Jonas ora. Presta atenção. Não deixe para orar quando for tarde demais. Amanhã nós vamos passar sobre a oração que Jonas fez. Uma oração linda. Mas tarde demais. Tarde demais. Homens que oram se relacionam de uma forma social muito mais saudáveis. Homens que oram são cristãos melhores. Homens que oram são líderes melhores. Homens que oram são empregados melhores. Homens que oram são chefes melhores. Homens que oram são filhos melhores. Fazendo essas lives, eu não quero derrotar você. Eu quero construir você. Eu não quero deixar você para baixo, eu quero jogar você para cima. Eu quero que você possa ser parecido à estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é quem? É Jesus Cristo. Eu quero tornar você o mais próximo de Cristo que eu consegui, porque eu sou o seu pastor. Eu estou aqui para isso. Homens fortes, valentes, que prezam a sua família, que cuidam dos seus filhos, que sejam santos e santificados em Deus. Precisamos viver santidade e obediência, homens. Santidade e obediência, homens. Não dá mais para vermos família sendo desfeita. Por quê? Porque o homem traiu, porque o homem deixou de fazer, porque o homem abandonou. Não dá mais. Não dá mais para ver líderes colocando e envergonhando o nome da igreja, porque caíram, porque fizeram, porque não sei o que. Não dá mais. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Agora, se não tem ninguém falando isso, ninguém vai bater de frente, ninguém vai falar assim, ei, você está errado em fazer isso, querido. Você não pode abandonar sua casa, você não pode trair a sua esposa, você não pode abandonar seus filhos. Mas alguém tem que se levantar, e é isso que eu estou querendo com você nessas lives. Construir um batalhão, um exército de homens fortes, para que assim como Neemias, possamos construir e defender. Se você está comigo nessa, eu quero convidar você para amanhã, às 11 horas da noite, estarmos aqui mais uma vez. E aí, eu quero falar sobre como homens fortes derrotam o diabo. Como homens fortes derrotam o diabo. Forte. Amanhã a live vai ser forte. Tá bom? Fica com Deus. Que a graça, que a misericórdia, que o amor de Deus Pai encontre em você lugar de repouso, de conforto, de transformação. Nessa noite, que você possa, homem, dobrar os seus joelhos. Que você possa dobrar os seus joelhos e orar, pedindo a Deus primeiramente, a primeira coisa, eu tenho um pedido, 2 pedidos para você.
Eu não quero que você ore por mais nada. Quero que você ore por duas coisas. Primeiro, para que Deus perdoe os seus pecados. Comece a dar nome aos seus pecados. Comece a dar nome. Se você lembra de algum ambiente, de algum lugar, de algum episódio na qual você fez e que você não se orgulha, lembre-se daquilo e fala: Deus, naquele dia, daquela situação, eu quero pedir perdão. Porque eu fiz, porque eu falei, porque eu agi, porque eu disse, porque eu fui e não deveria ter ido, porque eu fiz e não deveria ter feito. Começa, e o Espírito Santo vai começar a trazer episódios para você. O Espírito Santo vai começar a trazer episódios para você na qual você precisa se arrepender e você nem lembra. Você nem lembra que você fez, você nem lembra que você falou, você nem lembra que você cometeu esse pecado. E o pecado passou batido. O Espírito Santo vai trazer à tona. Vai trazer à tona rosto, vai trazer à tona situação, vai trazer à tona lembranças nas quais você vai pedir perdão. O segundo ponto que eu quero que você ore é buscando em Deus santidade. Nós precisamos andar em santidade e retidão. Busque santidade. 2 temas para você orar. Para que o Espírito Santo te revele situações na qual você precisa pedir perdão dos seus pecados. E você buscar santidade. Como andar em santidade? Que Deus te abençoe. Que você possa viver um recomeço em Cristo Jesus. Amanhã, mesma hora, 11 horas da noite, teremos mais um tempo de live, de mentoria, de homens valentes. Que Deus te abençoe. Até mais.